nosso último dia aqui em Buenos Aires. A gente já está se despedindo. Terminamos de ajeitar a mala, de organizar tudo. Agora a gente veio ver se compra algumas coisas para levar. E a gente ficou aqui em Palermo Sul. Muito bom, muito aconchegante, numa localização impressionante. E agora a gente vai só descobrir um lugar para tomar café. Depois de tomar café, volta aqui, pega as coisas e vamos para o aeroporto, porque 2h30 a gente tem que voltar para Fortaleza. E é isso, galera. Quem acompanhou, quem gostou dos vlogs, das minhas primeiras tentativas de vlogs, espero que vocês tenham gostado. Eu vou tentar gravar mais e vamos lá ver o que é que consigo gravar para vocês mais ainda desse nosso último dia aqui em Buenos Aires. Tá friozinho, mas tá um frio agradável, então tá de boa. Viemos tomar café numa cafeteria do lado de onde a gente ficou hospedado, que a gente ainda não tinha vindo. E olha isso, um cobertorzinho pra gente ficar aqui no frio. E ainda acenderam o aquecedor. É isso, né? 2 dias seguidos de experiências maravilhosas. Mentira, todos os dias foram experiências maravilhosas. Isso, estamos aqui no aeroporto, esperando a hora do embarque, que começa já já. E acabou, né? Bem, amigos, acabou. Pro Rio, do Rio, Fortaleza. É isso. Da quantidade de volumes, a obrigatória acomodação de bolsas, sacolas e mochilas abaixo do assento à sua frente, inclusive nas saídas de emergência, deixando sempre livre o acesso ao corredor. Realmente acabou dessa vez, já estamos em Fortaleza, acabamos de chegar e agora é só lembranças, e graças a Deus foi uma viagem tranquila. E a viagem acabou, já estou em casa, estou em Fortaleza, e para fechar esse vídeo, né, essa temporada de Buenos Aires, eu trouxe aqui, tá aqui no meu notebook na minha frente, uma planilha com quanto que eu gastei durante essa viagem, desde passagem até a hora de ir embora. Então vou informar para vocês agora os valores dessa viagem para Buenos Aires. Considerando que foram 5 dias completos, pelo menos eu calculei desse jeito, porque na ida a gente chegou lá 1 e pouquinho da tarde e na volta a gente saiu de lá 2h30 da tarde. Então foi do dia 17 ao dia 22 de junho, 6 dias. Porém, vamos colocar 5 dias completos, tá certo? Então, o primeiro gasto que a gente faz numa viagem é a passagem. E a passagem estava sendo pesquisada já pela minha irmã e pelo meu cunhado. Não foi algo que estava sendo planejado por mim há muito tempo. Quando a minha irmã falou que a passagem estava de promoção, eu peguei e fui lá ver, né? Então, o valor da passagem ida e volta para Buenos Aires, nesse período já com as taxas, foi R$ 1.585. Comprei na Decolar.com e estava na promoção, a gente acompanhou, né? A minha irmã estava acompanhando com meu cunhado pelo Skyscanner, fazendo essa pesquisa. Quando ela falou que comprou a passagem dela, ela comprou a passagem dela uns 100 e pouquinho mais barato que a minha, porque quando ela comprou primeiro, né, com o meu cunhado, quando ela me avisou que eu fui atrás, estava 2.100, 2.000 e pouco, eu não vou viajar. Só que aí, acompanhando pelo Skyscanner, apareceu essa promoção e passagem de volta, mais as taxas, né, que tem, 1.585. Agora é obrigatório o seguro-saúde para entrar lá em Buenos Aires, né, na Argentina. E também pela Decolar.com a gente fez a compra desse seguro.
que a cobertura valeu do dia 17 ao dia 22 e ficou no valor de R$ 128,70, o seguro viagem. Então ficou nesse valor, R$ 128,70. Tanto a passagem quanto o seguro viagem que eu comprei na Decolar.com, eu consegui parcelar em 4 vezes sem juros. Agora vamos falar de hospedagem. A gente ficou lá em um Airbnb, num bairro considerado nobre lá de Buenos Aires, que é o Palermo Sorro. E a nossa hospedagem, que eu até mostrei para vocês o quarto que eu fiquei no primeiro vídeo, de 17 a 22 de junho, né, vamos considerar as 5 diárias, ficou R$ 894,80 para cada um. Então já um primeiro resuminho aqui de os gastos que a gente faz na viagem antes de viajar, né? Hospedagem, seguro viagem e passagem, somando esses gastos antes de sair de Fortaleza, foram R$ 2.608,50. Esse foi meu gasto antes de sair daqui de casa para o aeroporto. Esse foi o gasto que eu tive com hospedagem, passagem e seguro viagem. Agora sobre os gastos durante a viagem, né? Período que a gente ficou lá em Buenos Aires. Eu fiz a conta da Wise, que pesquisando eu vi que era o que estava compensando, já que já convertia de real para peso argentino. Então a gente já teve essa facilidade. E não levamos dinheiro em espécie, porque a gente acabou não sacando aqui, né? E quando a gente chegou lá, eles estavam cobrando uma taxa muito alta para conversão, para a gente conseguir pegar o dinheiro em espécie. Então, fazendo um cálculozinho rápido, a gente percebeu que meio que estava uma coisa pela outra. Por mais que a gente fosse pegar algum desconto, ia ser uma coisa pela outra. Então, a gente preferiu usar só o cartão da Wise mesmo. Então, eu separei aqui os gastos, né? E vou passar para vocês agora as informações. O primeiro gasto aqui é Uber. Estávamos em 5, não dava para ir só em um carro, então a gente ficava revezando. Então, por exemplo, para facilitar, a gente preferiu, vamos supor, a gente estava indo para o cemitério da Recoleta. Na ida, eu pedia o Uber, na volta, o pessoal que estava comigo que pedia. A gente preferiu desse jeito para não ficar aquela história de, deu quanto Uber? Tá, vamos separar, vamos passar o Pix aqui para não ter esse problema, essa dorzinha de cabeça. Então, cada viagem, na ida era um que pagava, na volta era outro. E que eu achei bacana, ficou suave. E de Uber, 80.404 pesos argentinos, o que equivale a aproximadamente R$ 278,68. Esse foi o meu gasto, né, de Uber. Bom, agora o gasto é com a alimentação. Aqui tá gasto só em relação ao almoço, jantar, café da tarde. A merenda, né, o café da manhã a gente tomou no Airbnb. Agora, as outras refeições a gente fez fora. E a gente não se ponderou, a gente realmente comeu o que queria comer, nos locais que a gente queria comer. Então, a gente não passou vontade. E de alimentação, nessa viagem, eu gastei 345.465 pesos argentinos, o que equivale a aproximadamente R$ 1.197,38. Com a alimentação, esse foi o meu gasto. Agora, já que eu falei que o café da manhã a gente tomou no Airbnb, a gente fez a compra no mercado que tinha logo em frente de onde a gente estava hospedado. Então, a minha compra de mercado, que é o gasto que eu vou mostrar, que eu vou falar para vocês agora, foi só de compra relacionado a café da manhã, que foram 2 sacos de pães. Gabi, por que 2 sacos? Cada saquinho de pão lá vinham 6 bisnaguinhas, mais ou menos aqui assim. Então, eu tinha que comer 3 de café da manhã, porque senão eu nem ia aguentar, porque a gente ia almoçar quase 3 horas da tarde. Então, né? Então, foram 2 sacos de pães, com 6 bisnaguinhas, mais ou menos assim cada. 2 bandejas de mussarela, que vinham 6 fatias de mussarela. E uma caixinha de café, que até no vídeo eu também mostro, que vinham com 18 sachês de café. E eu estava tomando 2 sachês a cada xícara de café, porque eu achava muito fraco. Então, com o mercado, só com essas coisas que eu estou falando aqui para vocês, eu gastei 25.164 pesos argentinos, o que equivale a aproximadamente R$ 87,22. E agora os gastos com passeios. A gente foi no cemitério da Recoleta, a gente foi na noite de tango, a gente foi conhecer o La Bombonera, a gente fez vários passeios lá. E os gastos que a gente teve com passeios foram 225.771 pesos argentinos, equivalendo a aproximadamente R$ 782,51. E
As lembrancinhas, a gente comprou as lembrancinhas, né? O que é que eu comprei de lembrancinha? Uma garrafa de vinho, 2 doces de leite, uma caixa de alfajor com 40 unidades e outra caixa de alfajor com 18 unidades, 3 imãs de geladeira e 2 canecas. E um bonequinhozinho meio que de crochê. Tudo isso eu gastei 35.700 pesos argentinos, o que equivaleu a R$ 123,73. E eu ainda tive um outro gasto lá em Pix, porque tinha algumas lojinhas, alguns locais que aceitavam Pix. Então, de Pix lá eu gastei R$ 507,27. Então, somando todos os gastos feitos na Argentina, eu gastei R$ 2.469,52. Isso já durante a viagem. E, para finalizar, eu vou trazer agora o valor que eu gastei no total, somando tudo. O antes e o durante viagem, que foi passagem, hospedagem e os gastos feitos lá, que foram R$ 5.585,29. Eu não achei um valor muito alto, assim, Argentina, cara, o nosso real, de certa forma, está valorizado. Com R$ 1 a gente comprou, pelo menos na época, 288 pesos argentinos. Porém, o poder de compra lá está bem puxado, as coisas estão caras, ele está acompanhando a inflação do dólar, então tá foda. Mas eu achei que foi tranquilo para uma viagem internacional, para tudo que a gente vivenciou lá, tanto de refeições quanto de passeios, eu achei um gasto ok. E esse foi o último vídeo sobre Buenos Aires, sobre como foi essa viagem. Eu espero trazer novos vlogs de viagens aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aqui no canal, curte, comenta, compartilha aí com quem você conhece. E é isso. Até a próxima.